Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 34ª aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o nosso site www.quimicadoamigo.com.br e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aulas. Bloco 1, Química Geral Inorgânica, o 2, Físico-Química e o 3, Química Orgânica. Além disso, ainda tem o bloco 4, que são as dicas do amigo, uma série de links interessantes, orientações de estudos e o nosso diferencial, uma série de listas de exercícios, os quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular, confere as respostas com os gabaritos e na sequência com as nossas resoluções comentadas que serão postadas aqui no nosso canal, para que você possa aí aprender química de uma maneira completa, beleza? Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a aula de continuidade do equilíbrio químico. Lembra? Eram 12 aulas que a gente ia falar sobre equilíbrio químico, onde a gente vai trabalhar com a hidrólise salina. Bom, e o que vem a ser a tal da hidrólise salina? Pessoal, hidro significa água, lise quebra. E salina vem de sal. Então, hidrólise salina, a gente vai estudar esse processo aqui. Olha só, galera, a gente vai pegar sal e vai jogar na água. Olha só o que acontece. A gente tem água aqui, água purinha, com pH igual a 7. Quando eu jogo um sal na água, o que será que acontece com o pH da água? Professor, não acontece nada. A água continua neutra, porque afinal de contas, o que muda o pH da água é só um ácido ou uma base. Então, como o sal não é nem ácido nem base, se eu jogar ele na água não vai acontecer nada. Pessoal, essa é uma concepção prévia que a gente vai tentar mostrar para vocês que não é bem por aí. Quando eu jogo um sal na água, a água pode sim ficar com pH igual a 7. Só que ela pode ficar com um pH maior que 7 e ela pode ficar também com um pH menor que 7. Ora, professor, como assim? Vai depender do sal. Eu não sei se você já se preocupou em ler o rótulo dos materiais que você encontra por aí. Pega lá um antiácido qualquer. Você vai encontrar, basicamente, como antiácido, o tal do leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio. E um antiácido justamente existe para neutralizar o excesso de acidez no seu estômago. O grande detalhe é que existem outros antiácidos que são sais. Se você olhar na fórmula, na estrutura, na composição do seu antiácido, você vai ver lá um sal. Ora, como que o sal pode neutralizar o pH do seu estômago? É sinal que existem sais que em solução aquosa vão produzir uma solução com pH maior que 7. Tem uma outra aplicação também essa ideia de hidrólise salina. Não sei se vocês já viram lá no interior, quando o cara faz lá a colheita da cana, da soja, fica aquele descampadão lá, aquele monte de terra. O que ele faz? Você vê aqueles caminhões passando e jogando aquele pó branco em cima daquela terra. Isso é um processo chamado de calagem, em alguns casos, quando a gente adiciona carbonato de cálcio ou carbonato de magnésio. E para que serve esse carbonato de cálcio? Para que serve esse sal que é jogado em cima, né, da nossa terra para a gente poder fazer a plantação? Ele serve exatamente para regular o pH do solo, ou seja, ele vai alterar o pH do solo. Então você imagina o seguinte: quando para a planta crescer, ter a produtividade máxima, eu preciso de um solo com pH básico. E aí eu meço o pH do solo e o pH do solo está ácido. O que eu faço? Então essa correção de pH faz-se necessária para aumentar a produtividade daquela cultura que eu estou plantando naquele determinado solo. Então você imagina, o pH está ácido e eu preciso de um solo básico. Então o que eu faço? Eu jogo um sal com características básicas. O contrário também é verdadeiro. De repente eu tenho um solo alcalino, né, com um pH maior que 7, e para determinada espécie poder ter a produtividade máxima, eu preciso do pH menor que 7. Então eu adiciono um sal com características ácidas. E é exatamente isso que a gente vai ver na hidrólise. Essa parte da hidrólise salina é boa também porque a gente já faz uma revisão lá da química inorgânica. Porque quando eu falo em sal e água,
Quando eu falo em sal e água, você lembra do quê? Você lembra do resultado do processo de neutralização. O que era a neutralização? Ácido e base formando sal e água. O que é a hidrólise? Sal e água formando ácido e base. Então, genericamente, todo sal que a gente trabalhar, a gente vai trabalhar com um cátion e com um ânion que formaram esse sal. Concorda comigo? E a água, a gente sabe que ela se auto-ioniza e vai liberar um cátion e um ânion também. E lembra lá nas nossas reações de dupla troca? Olha só, o positivo desse vai juntar com o negativo desse, o positivo desse vai juntar com o negativo desse. O que vai acontecer como resultado desse processo? Eu vou ter o HY, que é um ácido, olha lá, eu vou ter o HY aquoso, que é um ácido, e eu vou ter quem? O XOH. E quem que é o meu XOH? Também aquoso. O meu XOH é a minha base. Então eu tenho um sal e água formando ácido e base. Então eu formei um ácido e eu formei uma base. E lembra que a gente, quando trabalhou na inorgânica, a gente tinha ácidos fortes, ácidos fracos, bases fortes, bases fracas? Pois é exatamente isso que vai determinar qual é o pH do meio, a força do ácido ou da base. Sempre você vai pensar no seguinte: o mais forte vai prevalecer. Tudo isso que eu estou te falando é uma análise qualitativa, é uma análise genérica. Quando você pega uma questão de primeira fase, uma questão de Enem, eles vão te cobrar essa análise mais genérica. Quer ver um exemplo? Suponha que o meu ácido seja um ácido forte e a minha base seja uma base fraca. O que a gente vai dizer aqui? Que o forte prevalece, portanto, o pH resultante vai ser um pH ácido. Agora, se for o contrário, de repente for uma base forte, e um ácido fraco, e aí quem vai prevalecer? Quem vai prevalecer é a base, eu vou ter um pH básico, tudo bem? O forte vai prevalecer. Para a gente trabalhar agora com os conceitos mais qualitativos, a gente vai admitir determinadas premissas. Então vamos lá. A número 1 é que a gente vai trabalhar sempre com sais solúveis, ou seja, o sal vai estar sempre dissociado para a gente. Uma outra premissa que também é verdadeira é considerar a água como um eletrólito fraco. Ela libera H+ e OH-, sim, mas numa quantidade muito pequena. Todo eletrólito fraco a gente vai manter na forma molecular, a gente vai manter ele juntinho. Então, todo sal vai estar separado, a água vai estar sempre juntinha. E com relação ao ácido e à base formada, a gente vai considerar assim: sempre que eu formar um ácido forte ou uma base forte, ele vai estar 100% ionizado se for um ácido e 100% dissociado se for uma base, ou seja, vai estar separadinho. E se for um ácido ou uma base fraca, ele vai estar lá juntinho, beleza? Então a gente vai fazer agora aqui alguns exemplos. A gente vai começar lá com aquele tratamento bem qualitativo, genérico, e a gente vai chegando até os conceitos do equilíbrio, tudo isso numa sequência lógica, beleza? Nosso primeiro exemplo, então. Então, quem que a gente vai hidrolisar primeiro? Sua primeira hidrólise salina. Aqui com a gente vai hidrolisar primeiro o cianeto de sódio, o NaCN aquoso. A gente vai interagir ele com a água, e aí a gente vai formar uma base e um sal, uma base e um ácido. Vamos lá, NaCN, quem é o cátion aqui? Vamos lá, você lembra, o cátion aqui é o Na+, e o ânion é o Cn-. A gente já separou aqui, não é verdade? E a água, quem é o cátion da água? H+, e o ânion da água, OH-. A gente vai cruzar as cargas aqui, olha só, beleza? E a gente vai ter a nossa formação do ácido, que é o HCN, que é o nosso ácido cianídrico, tudo bem? E a gente vai ter a formação aqui também da nossa base, que é o hidróxido de sódio, que é a nossa base hidróxido de sódio. Beleza? Vamos analisar agora a força dessas duas substâncias. NaOH, base de metal alcalino da família 1A, é uma base forte. Um hidrácido, para ser forte, tem que ser de cloro, bromo ou iodo. Como o cianeto não é nem cloro, nem bromo, nem iodo, então o HCN é um ácido fraco. Logo, eu posso dizer que o pH resultante é um pH básico. Por quê? Porque a minha base é uma base forte. Olha só que interessante. Então, esse aqui é um sal que em água vai me gerar um pH básico. Agora,
eu tenho que te demonstrar isso, eu tenho que provar isso na prática. E para eu provar isso para você, a gente vai ter que usar aquelas premissas. O meu sal vai estar totalmente dissociado. Então, vamos lá. O nosso sal, Na mais Cn-, totalmente dissociado. A água, que é um eletrólito fraco, vai estar juntinha. Olha só quem vai entrar, o nosso símbolo de equilíbrio. O HCN é um ácido fraco, então ele vai estar aqui, ó, juntinho. E a nossa base? A nossa base é forte, então ela vai estar totalmente dissociada aqui, ó. Vamos lá, galera. A gente encontra alguma coisa igual em termos de igual em lados opostos? Sim, a gente encontra, professor. A gente tem o Na+ aqui e o Na+ aqui. Logo, o que sobrou pra gente? O ânion Cn- em água forma HCN e libera OH-. Olha a prova qualitativa de que a gente tem aqui um pH básico. Tudo bem? Então agora a gente provou que o meio ficou realmente básico. Quem sofreu a hidrólise, nesse caso quem sofreu a hidrólise foi o ânion. Por quê? Porque o cátion é um cátion forte. Tudo bem? Então ele estava lá no início e no final igual, a gente passou a vara neles, beleza? A partir dessa ideia, a gente pode, uma vez que isso é um equilíbrio, a gente pode determinar a constante do equilíbrio. E como essa constante é da hidrólise, a gente vai chamar essa constante de KH. Olha só que maravilha, KH. E como a gente determina qualquer constante? Produto sobre reagente. Quem são os nossos produtos aqui, ó? Concentração do HCN multiplicada pela concentração de OH- dividido pela concentração de Cn-. Olha só que maravilha. A água, ela não vai entrar porque a água é o nosso solvente, ela não entra na expressão do equilíbrio. Beleza? Dessa forma você pode calcular o KH. Tá bom? Só que qual é o detalhe aqui? O detalhe, galera, é que nem sempre nos exercícios você vai conseguir calcular a constante da hidrólise dessa forma. Por quê? Porque lá nas informações do exercício, ele vai te dar, por exemplo, o KW. Se ele te der o KW, você não tem muito o que fazer com essa expressão. Aí a gente vai precisar usar um artifício matemático para a gente poder chegar no KW e apresentar para vocês a expressão mais comum para o cálculo da constante da hidrólise. O que a gente vai fazer? Olha só, lembra o que era o KW? Concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Olha só, eu tenho a concentração de OH- aqui. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar em cima e embaixo pela concentração de H+. Olha só, quando eu faço isso, matematicamente, eu não estou alterando em nada a minha expressão. Estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor. E quando a gente fez isso, olha só que bacana. O que é o H+ vezes o OH-? Isso aqui não era o nosso KW? Ó, já consegui achar o KW. E veja só que outra coisa maravilhosa a gente encontrou aqui, ó. O que a gente encontrou? A gente encontrou HCN sobre Cn- vezes H+. Se você se lembrar da aula de equilíbrio iônico, você já matou a charada. Lembra do equilíbrio iônico? Vamos lá. Se eu tivesse aqui o meu ácido HCN em equilíbrio com H+, mais Cn-, como que eu determinava o Ka disso aqui, né? Lembra que equilíbrio iônico para ácidos eu chamava de Ka? Era concentração de H+ vezes concentração de Cn- dividido pela concentração de HCN. Você está enxergando isso aqui? Você está enxergando isso invertido. Então, essa expressão aqui é 1 sobre Ka. Então, olha só que maravilha! Olha só no que a gente chega que o KH é igual ao KW dividido pelo Ka. Ó, essa é a expressão que você vai usar para determinar o KH de uma substância, de um sal. Mas é um sal qualquer? Não. É um sal derivado de base forte e ácido fraco. Então, olha só. KH é o KW sobre o K do fraco. Guarda isso na cabeça. KH é o KW sobre o K do fraco.
Nesse nosso caso, quem era o fraco? Era o ácido, então foi Ka. Se o fraco for a base, vai ser Kb. Se os dois forem fracos, Ka vezes Kb. E se não tiver fraco, não tem nada embaixo, o KH vai ser igual a KW. E tudo isso eu vou provar para vocês nas próximas lousas. Aguenta a mão um pouquinho aí e eu já volto com novos sais. Fala galera, voltamos agora aqui com uma nova lousa, onde eu coloco aqui mais 2 exemplos para a gente trabalhar, e a gente vai para uma última lousa, onde a gente trabalha o último exemplo e finaliza aqui com uma tabela que vai te ajudar a resolver todos os exercícios de forma qualitativa. Quantitativo, a gente vai chegar naquelas expressões lá dos KHs, beleza? Vamos lá, o que a gente tem agora aqui? A gente tem o cloreto de amônio, isso mesmo, ó, o cloreto de amônio. Isso aqui é um sal. Vamos lá, o cloreto de amônio eu vou jogar na água. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o cátion NH4 e o ânion Cl-. Da água a gente tem o H+ e o OH-. O que a gente faz? O cátion com o ânion, o outro cátion com o outro ânion. Uma reaçãozinha de dupla troca aí, bastante simplesinha. O que a gente formou aqui? Ó? NH4OH. Olha lá que bacana. A gente forma o NH4OH e a gente formou quem aqui? O HCl. A gente formou o HCl. Beleza? Vamos analisar agora a força dessa galerinha aqui? O que a gente pode falar sobre o NH4OH? A gente pode dizer que ele não é base da família 1. Ele também não é base da família 2. Lembrando que as bases da família 2 são fortes, exceto berílio e magnésio. Se não é da família 1 e não é da família 2, essa é uma base fraca. Então, olha lá, uma base fraca. E esse ácido HCl é um ácido forte. Ora, eu tenho um ácido forte com uma base fraca. Então, o pH resultante é um pH ácido. Beleza? A gente vai agora provar isso para vocês. Dentro daquelas nossas premissas, a gente vai assumir que o sal está totalmente dissociado aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, NH4+ e Cl-. A água, como é um eletrólito fraco, ela vai estar aqui juntinha. A nossa base aqui é a base fraca, né? Então ela vai estar aqui, ó, também juntinho. Olha lá, NH4OH juntinho. E o HCl aqui, ó, vai estar totalmente separado, ó, H+ e Cl-. Pergunto para você, meu aluno, minha aluna, tem alguém que está repetido em lados opostos? Tem, o Cl-. Então olha lá, o Cl- a gente pode cancelar aqui. O que eu digo para você? Que sobrou aqui no meu meio o H+. Logo, eu estou provando para você que o meio ficou ácido. Uma vez provado isso, eu posso determinar o nosso KH, que é a constante da minha hidrólise. O que eu vou ter? Concentração de NH4OH vezes a concentração de H+ dividido pela concentração de NH4+. Quem está sofrendo a hidrólise aqui, no caso, é o cátion, oriundo da substância mais fraca. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente consegue tirar o KW daqui? Não. O que a gente fez na outra lousa? A gente multiplicou em cima e embaixo por H+. Ah, professor, então vou multiplicar em cima e embaixo por H+? Não, né? Porque aqui você vai ter H+ ao quadrado. A gente vai multiplicar em cima e embaixo por OH-. Olha lá que interessante. Se eu multiplicar em cima e embaixo por OH-, o que eu vou conseguir tirar daqui? O que é H+ vezes OH-? Não é o nosso KW? E o que é NH4OH dividido por NH4+ vezes OH-? Não é o inverso do KB? Então isso aqui não é o KB? O que a gente pode dizer então? A gente pode dizer que neste caso o nosso KH será calculado com KW sobre KB. Como eu disse, KH sempre será KW dividido pelo K do fraco. Quem que foi o fraco aqui? Foi a nossa base. Então, KH é igual a KW sobre KB. Tranquilo? Beleza? Agora ficou fácil, né, galera? Vamos pegar, então, o nosso terceiro exemplo, que é o cianeto de amônio. Cianeto de amônio. Vamos lá, então. O que o cianeto de amônio é? Ó, ele vai separar aqui no cátion NH4+, no ânion Cn-. A água vai separar em H+ e OH-. A gente vai pegar o cátion desse com o ânion desse, cátion desse com o ânion desse. A gente fez lá a nossa dupla troca, beleza? O que a gente vai obter aqui? A gente vai obter o tal do HCN, beleza? E a gente vai obter também
o tal do NH4OH. Se você analisar a força, eu estou pegando as mesmas substâncias para facilitar e para deixar mais dinâmico aqui o nosso trabalho. HCN é um ácido fraco. NH4OH é uma base fraca. O que a gente diz quando tem dois fracos? Se o exercício não te der mais nenhum valor, o que você vai dizer? Que ele pode ser ligeiramente ácido ou ligeiramente básico. E de quem vai depender esse ligeiramente? Das constantes. Se o Ka do HCN for maior que o Kb do NH4OH, a força do ácido vai ser um pouco maior que a força da base, mesmo os dois sendo fracos. Vai ter sempre um que é um pouco menos fraco. Tudo bem? Se por um acaso o Kb for maior que o Ka, eu vou dizer que é ligeiramente básico. Tudo bem? Então você não pode falar que é neutro. Só será neutro se a constante do ácido for exatamente igual à constante da base. Tudo bem? Aí o meio vai ser neutro, tá? Beleza? Então vamos agora brincar, vamos agora dissociar quem é fraco, deixar junto quem é forte, tranquilo? NH4CN é o nosso sal. Como a gente tratou sal aqui? A gente disse que o sal estava totalmente separado, né? Então aqui, ó, NH4+, mais CN-. A água, ela é fraquinha, então ela vai ficar aqui, ó, todinha junta. Aí a gente tem aqui o nosso equilíbrio, o HCN é fraco, vai ficar junto também. E o NH4OH também é fraco, vai ficar junto também. Beleza? Olha, ficou todo mundo juntinho lá. O que a gente vai determinar a partir daqui? A partir daqui não tem para quem, não tem quem cancelar. Você está percebendo aqui que não dá para cancelar ninguém. A gente vai fazer o cálculo aí do nosso KH. O que vai ser o nosso KH? HCN, concentração de HCN, vezes concentração de NH4OH, dividido pela concentração de NH4+, vezes a concentração de CN-, tá? É um jeito de calcular o KH aqui. Só que lembra que quando a gente dá o KH, normalmente os exercícios vão te cobrar ou vão te dar como informação o KW? Professor, mas aqui, puta, não tem como eu pôr o KW? Tem sim. Ó, é só eu multiplicar em cima e embaixo pela concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Agora eu tô forçando a barra aqui, hein? Tô pondo o KW aqui, ó, a forceps. E por que vai ser importante isso? Professor, cancela aqui. Não, calma. Calma, não tem pressa não. Olha só, H+ vezes OH-, o que é? É KW, não é? Agora, olha só, HCN sobre CN- vezes H+. O que é isso aqui? É o nosso Ka, não é? É o nosso Ka, não é? E o que é NH4OH sobre NH4+ vezes OH-? É o nosso Kb, não é? Pronto, olha lá, ó. Cheguei na expressão. KW é igual a Ka vezes Kb. Lembra que eu disse para você que o KH é sempre KW dividido pelo fraco? Só que eu tenho dois fracos, então eu vou ter Ka vezes Kb. Olha só que show de bola. Fizemos aí chegamos a mais uma conclusão. Olha só que show de bola, tudo bem? Beleza? Agora eu vou dar licença para voltar com a última lousa para a gente finalizar essa aula maravilhosa de hidrólise salina. Fala galera, voltamos aqui com a última lousa, onde eu vou te apresentar o último caso e um resumão para que você tenha isso em mãos, tenha isso na sua mente e resolva todos os exercícios de hidrólise salina. Vamos lá, agora eu tenho o famosíssimo NaCl. NaCl, cloreto de sódio, Na+, Cl-, aqui eu tenho H+, OH-, cátion desse junta com o ânion desse, cátion desse junta com o ânion desse. O que a gente vai formar aqui? A gente vai formar o tal do HCl, mais o tal do NaOH. Ô professor, esses aqui eu já conheço. Esse aqui eu tô lembrando da lousa anterior. Esse aqui é um ácido forte, isso aqui é uma base forte. E agora, professor, o que vai acontecer com... Lembra que você falou que era o forte que mandava? Eu tenho dois fortes, então ninguém manda. Isso mesmo, pH vai ser neutro. Só que agora eu quero te provar isso. Eu vou te provar partindo exatamente da mesma premissa que a gente partiu até agora. Tudo bem? Então, vamos lá. Forte, separa.
Na mais Cl-. Água fica juntinho. Vamos pôr aqui o equilíbrio? O que a gente tem aqui? H+, mais Cl-, porque é tudo forte. E aqui a gente tem Na+, e OH-, que é tudo forte. Beleza? Tem alguém igual em lado oposto? Tem sim, professor. Tem o Na+, que está igual, e tem o Cl-, que está igual. Eu não estou entendendo, então eu vou mostrar para você. O que sobrou aqui para gente? Sobrou H2O em equilíbrio com H+, mais OH-. Professor, determina para mim o KH. Tá bom, vamos determinar o KH. KH disso aqui é concentração de H+, vezes concentração de OH-. Só que, professor, concentração de H+, vezes concentração de OH-, você me disse que era o KW. É verdade, então eu posso dizer para você que nesse caso o KH é igual ao KW, ou seja, quando eu tenho ácido e base forte, não há hidrólise, não tem nenhuma mudança, a água que está sofrendo o fenômeno. O sal aqui, ó, ele entra e sai, ó, do mesmo jeitinho, ele estava lá separado, continua aqui separado, não influenciou em nada, não alterou o pH do meio. Portanto, quando eu tenho um sal que derivou aqui de um ácido e uma base forte, o pH vai ser neutro. Maravilha? Vamos fechar então aqui essa nossa brincadeira. Quando eu tenho um ácido forte com uma base fraca, como é que fica o pH do meio? O pH do meio fica ácido. E qual é a expressão do KH? KH é igual a KW dividido pelo fraco. Quem que é o fraco? É a base. Então vai ser KW sobre KB. Tudo bem? Vamos pensar agora aqui, ó. Se eu tiver um ácido fraco e uma base forte, como que vai ser o meu pH do meio? pH do meio vai ser básico ou alcalino. E como que a gente vai calcular o nosso KH? O nosso KH vai ser o quê? KW sobre o fraco, que é o nosso Ka. Show de bola? Último caso, penúltimo caso. Se eu tiver um ácido fraco com uma base fraca, pH do meio depende de quem? Do Ka e do Kb. O que for maior vai mandar no pH. O detalhe é que vai estar sempre próximo de 7, vai estar ligeiramente ácido ou ligeiramente básico. E como que a gente vai calcular isso aqui? KH vai ser igual a KW sobre os fracos, Ka vezes Kb. E para fechar com chave de ouro, se o ácido for forte e a base for forte, o pH é neutro, não há hidrólise, portanto o KH é igual ao KW. Beleza? Resumão da aula toda aqui, desenvolvimento da aula nas lousas anteriores. Eu vou dar uma licencinha para que você possa copiar e volto para dizer que, infelizmente, mais uma aula aqui no nosso canal termina. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa aula. Se você assim gostou, por favor, clique no botão joinha, curta a nossa aula. Se você achou que essa aula foi interessante para você, curta, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Isso faz com que o canal cresça e apareça. O nosso trabalho será mais e mais reconhecido e mais utilizado por vocês, que é o nosso único grande objetivo. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio ao nosso canal, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Será sempre um prazer responder as suas dúvidas. Beleza? Então, te agradeço imensamente pela sua presença. O que eu tenho a dizer é beijo, tchau.